Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Refletindo a Paz. Meu nome é Ana Maria e hoje nós estamos aqui para mais uma oração. A oração que nós estamos realizando nas terças-feiras, né? Eu vou estar falando aqui, no Instagram e sempre que eu estiver olhando para cá, porque eu também estou gravando, aqui no computador, tá bom? Então, Refletindo a Paz é uma das ações do projeto Luz. É uma das ações que nós podemos pensar, repensar a nossa evolução espiritual. E no propósito de refletir a paz, nós implementamos a série Ore Conosco. Ore conosco, queridas irmãs e queridos irmãos. Esse é um momento muito importante para nós. Todos os dias, às 9 horas da manhã, que é o horário de Brasília, aqui no Brasil, realizamos orações. Esse momento não é publicado, mas você, que acompanha o Refletindo a Paz, que está inscrito, pode nesse momento estar se sintonizando, com o alto, porque nós estamos, nesse processo de conexão com Deus. E você também que nos pede, que encaminha para a gente pedidos de oração, esse momento também é dedicado. E às terças-feiras, que é o horário de Brasília, aqui no Brasil, nos propomos a fazer a oração online, de modo que juntos e juntas possamos formar um grupo que produz boas energias em prol da paz no planeta Terra. Esse é o grande propósito, da gente estar se constituindo um grupo, e um grupo que reflete a paz, emana amor, transborda fluidos divinos, no sentido de ajudarmos a cultivar a paz nesse planeta terreno. A nossa dinâmica, nesse momento de oração, e a gente sugere sempre que tenhamos um copo de água, sempre um copo de água, porque após a oração a gente pode tomar água, a água vai estar fluidificada, a água vai estar benta, a água vai estar em condições de a gente tomar para nos purificar, Quem quiser também pode colocar um jarro de água e depois coloca na geladeira e vai tomando ao longo da semana. E nessa semana nós estamos nos dedicando ao tema Amai os vossos inimigos. Vocês devem ter percebido que em alguns posts que a gente fez, algumas publicações, a gente está colocando nessa semana com esse tema. Ontem, no Reflexões Diárias, nós colocamos, hoje também a gente postou aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook. Então, essa semana a gente está procurando se dedicar a pensar um pouco sobre a importância de estarmos cultivando o nosso amor, cultivando os bons sentimentos em relação aos nossos inimigos. E aí hoje a gente traz o tema foco fazendo uma indagação. Quem são os nossos inimigos? Se nós precisamos amar os nossos inimigos, e Jesus afirma isso, ele nos orienta nesse sentido, amar os inimigos, é porque nós temos inimigos ainda, ou não. Então hoje, pelo fato da gente estar buscando fazer essa análise, nós vamos fazer as reflexões iniciais com base no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 5, versículo 43 a 48. E esse capítulo, nesses versículos, fala justamente disso,
ama os teus inimigos. É uma afirmativa, é um mandamento, é uma orientação. E aí Jesus fala: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ele fala disso porque comumente a gente procura fazer esse tipo, né, de prática, não é mesmo? E Jesus, observando isso, ele nos chama a atenção. Vocês têm ouvido isso, mas eu digo para vocês, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol, né, o seu sol, sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso? Se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo? O que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso? Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Quando a gente para pensar sobre essas palavras de Jesus, né, e pensando na nossa vida cotidiana, no modo como nós vivemos nesse mundo terreno, a gente fica se perguntando: quem são os nossos inimigos? Por isso nós trouxemos esse tema hoje. E podemos dizer muitas vezes que não temos inimigos, porque falamos com todas as pessoas, não é mesmo? Mas eu te pergunto, você tem inimigos? Jesus afirmou para amarmos os nossos inimigos. E o que significa inimigos? Se a gente for ao dicionário, lá no dicionário vai dizer que inimigo é quem odeia alguém, que procura prejudicá-lo, nocivo, aquele que não é amigo, que tem ódio de alguém, uma pessoa hostil, contrária, adversa, que prejudica e que é nociva ao outro, que deseja o mal a alguém. Uma pessoa que tem aversão a algo. Quer dizer, inimigo é aquela pessoa hostil, contrária, que prejudica e que é nociva ao outro. Pensando nessas questões, nós poderíamos dizer: não tenho inimigos porque falo com todas as pessoas numa boa. Todo mundo fala comigo de uma forma tranquila. Todo mundo fala comigo demonstrando gostar de mim. Eu não estou de mal com ninguém, então eu acredito que eu não tenho inimigos. No entanto, se nós considerarmos que o inimigo é alguém que deseja o mal, então eu posso estar lidando com o inimigo sem saber. Né? Se a gente for por essa linha que a gente está pensando aqui, raciocinando. Posso também estar sendo inimigo de alguém sem que esse alguém saiba. E às vezes nem eu estou sabendo que eu estou sendo inimigo de alguém. Né? Então, se a gente começa a pensar nessas coisas, nós também vamos começar a inferir que desejar o mal, conforme lá no dicionário fala, é se colocar na posição de inimigo. Se eu estou desejando o mal, eu me coloco na posição de um inimigo. Se alguém está me desejando mal, ele está na posição de um inimigo.
E desejar o mal para alguém, muitas vezes a gente não sabe, porque às vezes o desejo está no plano do pensamento e do sentimento. E aí isso significa que é emanar energias ruins para o outro, energias venenosas, né? Então a inveja, por exemplo, a inveja é um sintoma de inimizade. O ódio, a vingança, o rancor, o preconceito, tudo isso são sintomas de inimizade, de pessoas que se colocam como inimigas. Então, se ainda cultivamos essas imperfeições, estamos atuando como inimigos de alguém. Então, a gente está trazendo aqui justamente aquelas questões, sabe, aqueles detalhes que às vezes a gente não consegue observar no nosso dia a dia, né? Então, se nós diagnosticamos que alguém cultiva esses tipos de energias, né? Se alguém está cultivando isso no seu dia a dia, o ódio, o preconceito, né? Aquele sentimento de vingança, a raiva, a inveja, né? Então, se essas pessoas a gente observa que elas estão cultivando isso por nós ou por outras pessoas, saibamos que estamos lidando com um inimigo em potencial, né? Então, considerando esses exemplos, dentre outros, né, que poderíamos ficar aqui horas analisando, nós precisamos fazer uma autoavaliação do nosso convívio diário. Então, essas reflexões que a gente vai fazendo aqui nesse momento de oração é no sentido da gente começar a fazer uma autoavaliação do nosso convívio diário. E aí algumas perguntas a gente pode se fazer nesse dia a dia. A quantas anda o conteúdo dos meus pensamentos e sentimentos? E das minhas palavras e ações? A quantas anda? Eu tenho parado para pensar, prestar atenção? Aí estou falando de mim, cada um falando de si. A quantas anda o conteúdo dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das minhas palavras, né? Se eu me dedico à fofoca, por exemplo, se gosto de participar de conversas que julgam o próximo, que falam mal do outro, mesmo que só ouvindo, estou atuando no campo da emanação de energias ruins. Então, eu estou contribuindo para o lançamento de fluidos que prejudicam o bem-estar de quem está sendo julgado, de quem está julgando e de mim também, que estou fazendo parte daquele momento. Porque às vezes a gente pode falar assim, mas eu não faço fofoca. Mas se a gente está ouvindo alguém falando alguma coisa, a gente corre lá para ouvir. Se a gente está aqui no celular, né, no Instagram, olhando, né, os pôsteres e tudo mais, e a gente vê uma coisa que puxa assim, sabe, uma fofoquinha, a gente logo procura para saber o que é. Quantos que a gente passa e nem olha que são coisas boas e a gente não dá muita importância. Mas aquilo que chama atenção no sentido que não é muito benéfico para a nossa evolução espiritual, a gente para olhar. Quando a gente para olhar ou quando a gente para participar de alguma situação nesse sentido, nós vamos nos imbuir daquela energia que aquela situação está emanando, né? E aí nos esquecemos que no processo de emanação de energias ruins, nós nos transbordamos dela. Quando nós estamos emanando alguma energia que não é muito boa, em primeiro lugar, nós nos transbordamos dela. Em segundo, existe a lei de causa e efeito, né, da ação e reação, de modo que tudo que eu emito
volta para mim. E aí vem aquilo que Jesus fala, né? Nós colhemos o que cultivamos. Se nós estamos emanando energia ruim, essas energias voltam para mim. É o que vou colher dessa produção. E desse modo, eu estou me envenenando. Então, nesse processo de me transbordar daquilo que não é legal, eu estou me adoecendo, me contaminando, né? Então, além de sermos inimigos de alguém porque estamos julgando, e aqui a palavra é forte porque, como eu falei lá no início, Jesus está afirmando para que nós comecemos a amar os nossos inimigos. Então, além de sermos inimigos de alguém, porque quando nós estamos fazendo esse julgamento, nós estamos sendo inimigo, né? No ato da fofoca, por exemplo, que é esse exemplo que nós estamos analisando, também estamos sendo inimigos de nós mesmos, né? Por quê? Quando nós nos transbordamos dessa energia e quando ela retorna para nós, nós nos envenenamos. Então, além daqueles inimigos que fazem parte do nosso cotidiano, nós estamos sendo inimigos de nós mesmos, né? E além de tudo, né, quando os pensamentos, os sentimentos, bem como, né, quando as palavras, as ações produzem essas energias ruins, elas atraem para junto de nós energias afins, né? E nós sabemos que nós, atraindo energias afins, né, atraindo energias ruins para nós vamos ficar cada vez mais escravos dessas imperfeições, né? Quando tenho inveja de alguém, eu atraio para mim energias invejosas. E aí, nesse sentido, eu acabo atraindo para mim energias afins, né? E se considerarmos que podemos ter inimigos aqui, que convivem conosco, que estão em corpo físico e também que estão vivendo em espírito, no plano espiritual, precisamos repensar a nossa conduta diária, na dimensão do amor, né? Daí que perdoar os inimigos, por exemplo, nessa dimensão, na dimensão do amor, é fazer um esforço para não produzir energias ruins, procurar romper com as imperfeições que insistem em tal situação, deveria ser o nosso propósito diário, por exemplo, né? Então, fiquemos atentas e atentos nas palavras que proferimos, né? Observemos também as nossas ações cotidianas e aí teremos uma ideia de a quantas andam os nossos pensamentos e sentimentos, quer dizer, a nossa índole, a índole do nosso ser. Vale destacar também que, sendo esse mundo um mundo de provas e expiações, nos deparamos o tempo todo com desafios dessa natureza e também com outros desafios, né? Com aqueles que fazem maldades ainda mais severas. Nós ainda presenciamos crimes diversos, abusos sexuais, aliciamento de menores visando escravizá-los no sexo, nas drogas, vícios em pornografia, destruição da natureza, né? Então ainda prevalece o mal entre nós. E por isso nós temos alguns inimigos, além daqueles que a gente, né, discutiu no início. E nós estamos no bojo dessas energias ruins quando nós desejamos, por exemplo, o mal de um ladrão. Parece até estranho falar assim, né? Quando blasfemamos nas redes sociais sobre um determinado político corrupto.
tudo isso contribui para a perpetuação do mal, porque nós atraímos para junto de nós justamente o que estamos blasfemando, né? Justamente o que nós estamos emanando para aquele momento. Então, quando nós estamos desejando o mal, mesmo que aquela pessoa esteja fazendo mal, o mal que eu desejo para ela, eu contribuo para que ela continue no mal. E eu contribuindo para que ela continue no mal, eu estou também me emanando, me transbordando dessa energia. Então, ao passo, né, que se buscarmos refazer o nosso discurso, desejando bem para essas pessoas, emanando pensamentos de amor, no sentido de bênçãos divinas, para que seus corações sejam tocados, estaremos ajudando no processo de melhoria de todos nós. Então, tanto aqui no Instagram, como aqui no Facebook, como aqui, né, no YouTube, a gente tem falado muito sobre isso. Imagine o que pode acontecer com um assassino, por exemplo, se começarmos a emanar amor para ele. Parece estranho falar assim, não parece? Parece uma coisa, sabe? Às vezes quando a gente fala isso, a pessoa olha pra gente e fala assim, meu Deus, o que essa pessoa está pensando? Porque nós estamos acostumados a emanar raiva, a transferir para essas pessoas ódio. E essas pessoas estão precisando justamente de energias do bem para que elas consigam sair dessa vida trevosa, para que elas consigam sair dessa vida desumanizada. Assim, cada vez mais essas pessoas estarão imbuídas pela conduta do mal, porque é isso que estamos desejando para elas, é isso que elas estão recebendo de nós. E como tudo que vai, volta, essa energia maléfica também volta para nós. E Jesus insiste em nos dizer, amem os seus inimigos. Agora, pelo fato de amarmos os inimigos, se conseguirmos colocar em prática esse ensinamento de Jesus Cristo, né, nós vamos receber as bênçãos divinas. Se essas pessoas estiverem recebendo de nós essas bênçãos, luz, amor, perdão, misericórdia, com certeza as energias que receberem contribuirão para o seu resgate. Então, quando a gente fala de emitir amor para as pessoas que estão praticando o mal, é no sentido da gente ajudá-las a se resgatarem, a saírem desse brejo, dessa lama. Então, quando nós estamos num grupo procurando ter bons pensamentos, fazer oração, nós vamos ajudar, né, as pessoas que fazem parte desse mundo terreno, que ainda estão imbuídas pelo mal, a encontrarem o caminho da luz. Daí a importância de estarmos todos nós numa só corrente, cultivando o amor por todas as pessoas indistintamente, refletindo a paz em nosso dia a dia. É sobre isso, dentre outras questões que Jesus nos ensina e nos alerta, o tempo todo que nós precisamos focar as nossas experiências diárias. Por isso que ele, Jesus, nos incentivou a estarmos o tempo todo aqui hoje também orando com base nesse tema. Não é por acaso que nós estamos aqui hoje orando com base nesse tema. E aí Jesus fala pra gente, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus.
Ser filho do Pai que está nos céus, no sentido de estarmos conectados com a bondade divina. Somos todos filhos de Deus, mas enquanto estamos focados nas imperfeições, nos distanciamos de Deus. Por isso Jesus fala, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, para que vocês se reconectem com Deus. E quando Jesus destaca, porque ele faz raiar o seu sol sobre os bons e os maus e derrama chuva sobre justos e injustos, Jesus está nos ensinando que para todos nós, Deus permite a liberdade para escolhermos as melhores experiências em prol da nossa evolução espiritual. Estamos aqui nesse mundo para nos tornarmos pessoas melhores, para a expansão das nossas consciências, tanto intelectual como moral. E no momento que conseguimos amar de verdade todas as pessoas, inclusive os nossos inimigos, que é o que nós estamos falando hoje, estaremos contribuindo com a purificação de todos nós. Porque o amor ajuda a regenerar as nossas células, a nossa consciência, enfim, nos ajuda no processo de evolução moral. Por isso, se entendemos que estamos aqui justamente para vivermos experiências que nos ajudam a depurar o nosso ser, entendemos que essas pessoas são instrumentos para a nossa salvação. Então, Jesus nos alerta. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, sermos perfeitos é no sentido de rompermos com as imperfeições, porque a perfeição divina só Deus as tem. Mas romper com as imperfeições significa que estaremos cultivando as virtudes, e as virtudes nos conectam com o divino, porque expande a nossa consciência. Podemos aplicar essas orientações para outras, para outros inimigos, que aqui não deu conta da gente estar trazendo, a gente trouxe só alguns exemplos, e assim nós vamos nos tornando pessoas do bem. Então, orem conosco, queridas irmãs e queridos irmãos. Deus Pai que está nos céus, gratidão pela vida, gratidão pelas experiências vividas, gratidão pelos ensinamentos, gratidão, gratidão, gratidão. Hoje aqui estamos para te louvar e agradecer por tudo. Na palavra de hoje, nos dedicamos a refletir sobre a importância de amarmos todas as pessoas indistintamente, inclusive os nossos inimigos, que podem ser os outros ou nós mesmos. Ajude-nos a ter mais paciência com as pessoas do nosso convívio, que nos testam o tempo todo. Proteja-nos em nosso trabalho, nos momentos que estamos indo trabalhar, nas horas que estamos nos grupos de amigos. Proteja-nos das maldades emanadas pelos pensamentos, sentimentos e pelas palavras e ações que fazem parte do nosso cotidiano, tanto as que são emitidas por nós mesmos, como aquelas que recebemos do outro. Ajude-nos a cultivar o amor, a termos pensamentos e sentimentos benevolentes por todas aquelas pessoas que mais precisam, por estarem imersas na maldade. Livre-nos das tentações que nos induzem a permanecermos na escravidão das más tendências. Proteja a nossa família, os nossos amigos, as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos que se encontram em dificuldades. Cure os nossos pensamentos e sentimentos, purifique as nossas palavras e ações cotidianas, que possamos ser instrumentos de melhoria do planeta Terra.
que possamos formar um grupo de amor e paz. Que assim seja, por divina inspiração, em nome de Jesus Cristo, equipe do Refletindo a Paz, Projeto de Luz. Sejamos trabalhadores da luz, vamos refletir a paz.